Sabe quando a gente olha para um software, um negócio com milhões de linhas de código e pensa como é que isso tudo se mantém de pé, organizado? Pois é, a resposta é bem parecida com a que explica como um arranha-céu não cai. Ele precisa de uma boa planta baixa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a planta baixa do código, a arquitetura de software. Essa é a grande questão, né? Porque, olha, um projeto começa a crescer e a complexidade, ela simplesmente explode. Se não tiver um plano, aquilo que começou todo bonitinho e elegante pode virar, sabe aquele fone de ouvido embolado no bolso? Vira aquilo, um emaranhado de código que fica impossível de dar manutenção, de fazer evoluir. E é exatamente aí que entra a arquitetura de software. Ela é esse plano, essa planta baixa. É ela que vai definir quais são as peças principais do quebra-cabeça e, o mais importante, como essas peças vão se conversar. É o que garante que a base da construção seja forte e que o sistema esteja preparado para o futuro. Então vamos lá. O nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, entender o que é essa tal de planta baixa. Depois, vamos ver algumas regras de ouro para a construção. Aí a gente passa pelos modelos clássicos, aprende a organizar em camadas e, por fim, vê como esse diagrama todo vira código de verdade. Ok, vamos começar do começo. Afinal de contas, o que é exatamente essa tal de arquitetura de software e por que ela é tão decisiva para o sucesso de qualquer projeto? Bom, em resumo, a arquitetura é o conjunto das decisões mais importantes. A gente não está falando de escolher o nome de uma variável, mas sim daquelas decisões que são difíceis e principalmente caras de mudar depois. É decidir como os grandes blocos do sistema vão se encaixar. É isso que vai ditar a estrutura, a qualidade e o funcionamento da coisa toda. Agora, por que se preocupar tanto com isso? Simples. Uma boa arquitetura pega um problemão gigante e quebra em pedaços menores, muito mais fáceis de gerenciar. Isso cria a tal da modularidade, que permite que equipes diferentes trabalhem ao mesmo tempo. O resultado? Fica mais fácil não só desenvolver no início, mas principalmente dar manutenção e adicionar coisas novas lá na frente, sem dor de cabeça. Certo, mas como se toma uma boa decisão? Bom, existem alguns princípios, quase como leis da física para um engenheiro, que guiam a gente na criação de uma arquitetura forte. Vamos dar uma olhada em dois deles que são fundamentais. O primeiro é o SRP, o princípio da responsabilidade única. A ideia é tão simples quanto poderosa. Cada pedaço do software tem que ter só um trabalho, uma única razão para existir. Porque se uma mesma classe faz um monte de coisas, qualquer mudancinha boba pode criar um efeito dominó e quebrar tudo. E os sinais de que esse princípio está sendo ignorado são bem claros. Arquivos de código gigante, com um monte de funções que não têm nada a ver uma com a outra. Por outro lado, quando a gente aplica o SRP, a gente ganha componentes independentes, com o que a gente chama de baixo acoplamento. É como se fossem blocos de Lego. Eles se encaixam, mas não estão colados. Dá para trocar uma peça sem quebrar o resto. E aí a manutenção fica muito mais segura e isolada. A nossa segunda regra de ouro é o DIP, o princípio da inversão de dependência. E esse aqui, olha, é uma virada de chave no jeito de pensar. Ele diz o seguinte: as partes mais importantes do nosso código, que são as regras de negócio, não podem depender de detalhes técnicos, como o tipo de banco de dados que a gente está usando, por exemplo. O objetivo aqui é blindar o coração do sistema. Pensa que a lógica de negócio é uma lâmpada. Para ela não importa se a energia vem da tomada ou de um gerador. Ela só precisa de energia. A energia é a abstração. A tomada e o gerador são detalhes, as implementações. Assim, se amanhã der na telha de trocar o banco de dados, a lógica central do sistema nem percebe. Isso dá uma flexibilidade, uma facilidade para testar que é incrível. Ok, com esses princípios na cabeça, vamos ver como eles aparecem no mundo real, em modelos de arquitetura concretos. Vamos começar pelos clássicos, aqueles que são a base de boa parte da web que a gente usa hoje. O primeiro é o monolito. O nome já diz tudo, né? É um bloco só. A interface, as regras de negócio, o acesso aos dados, tá tudo junto, compilado e entregue como uma única coisa. É bem simples para começar, mas com o tempo pode virar um gigante bem difícil de gerenciar. E aí, para organizar o monolito, surgiu o padrão MVC. Isso foi revolucionário porque pegou o que o pessoal chamava de grande bola de lama e botou ordem na casa pela primeira vez. Ele propõe uma divisão de tarefas bem clara. Quando alguém clica em alguma coisa na tela, que é a view, essa ação não vai direto para o banco de dados. Ela passa antes por um maestro, o controller. O fluxo é bem eficaz. O controller recebe a ação da tela. Ele então chama o model, que é o cérebro da operação, onde ficam as regras de negócio. O model conversa com os dados e faz o que precisa ser feito. Depois, o controller decide qual view, ou seja, qual tela, vai ser mostrada de volta. É uma separação de papéis limpa e muito bem organizada. Agora, vamos subir um degrau.
Vamos ver como essa ideia de separação evoluiu para estruturas ainda mais organizadas e escaláveis, as arquiteturas em camadas. Nessa abordagem, a gente imagina o software como se fosse uma cebola, com várias camadas. E aqui, a regra de ouro é uma só. A dependência é sempre para dentro. A camada de fora, tipo a interface, pode saber que a de dentro existe, mas a camada de dentro, o núcleo, não faz a menor ideia de quem está usando ela lá de fora. E isso nos leva direto para Clean Architecture, ou arquitetura limpa, que é uma evolução desse conceito. No centro de tudo, bem no círculo mais protegido, ficam as regras de negócio mais puras do sistema. Já as ferramentas, como banco de dados, frameworks, interface, tudo isso fica nas camadas de fora. São só detalhes de implementação, que podem ser trocados a qualquer momento. Fantástico! A gente já viu os conceitos, os princípios, os diagramas, mas como é que isso tudo fica na prática, no dia a dia, dentro de um projeto de verdade? É mais simples do que parece. A arquitetura que a gente escolhe se traduz literalmente na organização das pastas do projeto. Se o projeto usa MVC, por exemplo, vai ter lá, bem claro, uma pasta para Models, outra para Views e outra para Controllers. A estrutura de arquivos vira um mapa da arquitetura. Porque no fim das contas, é isso. Uma boa arquitetura é o que transforma um amontoado de código em um sistema de verdade. Um sistema que pode crescer, se adaptar e durar muitos anos sem virar um pesadelo. Então fica aí a reflexão. A arquitetura não é um luxo, é a fundação. E a decisão sobre qual planta abaixo usar vai definir não só como o projeto começa, mas principalmente como ele vai viver e evoluir ao longo do tempo.